Olá! Hoje no mundo político, a decisão do Supremo Tribunal Federal de liberar a defesa do ex-presidente Lula, as mensagens trocadas entre procuradores e o ex-juiz Sérgio Moro, o fim da República de Curitiba e o futuro da Lava Jato. Eu vou conversar com Lígia Mori Madeira. Ela é professora do Departamento de Ciência Política e coordenadora do Programa de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lígia, obrigada por atender a TV Assembleia, ao Mundo Político. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Lígia, vamos começar pela decisão de ontem no Supremo, né? O fim da Operação Lava Jato coincide, né, com esse momento, a data foi da semana passada, e justamente uma semana depois, o Supremo Tribunal Federal analisa o questionamento, um recurso de procuradores em relação ao pedido da defesa do Lula para que tivesse amplo acesso às mensagens trocadas entre procuradores e o ex-juiz Sérgio Moro. E o que nós vimos lá criou-se aí uma grande expectativa sobre o que pode acontecer daqui para frente em relação aos processos e condenações do ex-presidente. Como é que você avalia a decisão do Supremo e possíveis repercussões? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que enxergar, né, esses marcos, o marco do fim da Lava Jato, né, o marco da decisão de ontem, na verdade, como marcos de uma morte já anunciada, né? Eu acho que se tem um marco anterior em tudo isso, né? A gente tem, em primeiro lugar, o escândalo Vaza Jato, né, que sustenta, a partir de provas ainda a se discutir, né, se seu uso vai ser considerado legal, né, se essa prova vai poder ter uma utilização ou não. Então, esse é o primeiro marco. O segundo marco é a própria saída do ex-ministro Sérgio Moro, né, do Ministério da Justiça, rompendo aquela coalizão que sustentava o governo do ponto de vista, né, da inclusão aí entre bolsonaristas e lavajatistas, né? A decisão, sem dúvida, ela é uma decisão acertada, mas ela é uma decisão ainda que diz respeito a um aspecto mais técnico do próprio compartilhamento, né, dessas informações. Eu acho que tem muita água para rolar ainda, até se chegar numa possível suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, e mais adiante se pensar em volta ou não da elegibilidade. Então, não, apesar da decisão de ontem, né, ser muito importante, porque ela vai permitir descortinar ainda mais, né, esse grande escândalo que a gente teve notícia de uma pequena ponta do iceberg, né, me parece que ainda esses processos eles vão levar muito tempo ainda. E tem um aspecto que eu acho que é muito importante de colocar, né, de relembrar, é que no modelo de julgamento, né, especializado, nesses julgamentos conduzidos por justiças ou varas especializadas, que é o modelo de combate à corrupção, né, que se dissemina no mundo, existe uma inversão aí, né, entre os posicionamentos e o poder dos tribunais superiores em relação à justiça de primeiro grau, né? Então, existe um conhecimento especializado que vai se desenvolvendo nessa justiça de primeiro grau, que vai sendo seguida por tribunais intermediários e pelos tribunais superiores, né? Então, me parece que também essas decisões, tanto do TRF4, né, que vem anulando julgamentos, quanto decisões do STF que passaram a tolher, né, decisões da vara especializada de Curitiba, né, da 13ª, demonstram um retorno, né, à condição normal. Né? Exatamente. Agora, em relação à suspeição de Moro,
E isso é pelo menos um indicativo, isso levando em consideração que temos um juiz, em que pese que foi indicado pelo presidente Bolsonaro, ele, de fato, foi, desde o princípio, inclusive, algumas críticas eram justamente que ele era um garantista. Temos uma mudança de comportamento nesse julgamento específico da ministra Carmen Lúcia, que chama a atenção, não é? Claro que aí nós estamos falando de um julgamento que foi da segunda turma, mas isso não pode aí avizinhar justamente essa mudança de rota, deixar Luiz Fux, o presidente do Supremo, um pouco, digamos, isolado, não é ele que é um lavajatista. Me parece que sim, me parece que todos os indícios levam a crer que a gente vai, né, ter sim a decretação da suspeição e a própria configuração, né, de coalizões dentro do STF tende a mudar nesse caso. Eu acho que é o que deve acontecer. E, na verdade, lá, né, no primeiro julgamento que se permitiu acesso à defesa do Lula de algumas informações, já se discutia exatamente isso, né? Que a ministra Carmen Lúcia provavelmente voltaria atrás na sua posição, né? E não se sabia bem o que ia acontecer com a saída do Celso de Mello, né? Com a entrada de um ministro garantista, mas ainda não se sabe bem se garantista em pautas pró-presidente da República ou se garantista do ponto de vista dos princípios mesmo, né? Se isso vai se manter assim, né? Há uma reconfiguração de forças que é muito importante para o Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo Tribunal Federal, que não era um tribunal atinente a julgamentos de grandes, né, questões criminais, um tribunal de combate à corrupção, ele chega a ser chamado por colegas, né, de Supremo Tribunal Criminal, e as pautas de julgamento acabam sendo muito voltadas a esse tipo né, de discussão e direito. Então, é importante que o STF volte também a discutir outras questões, né? Ele precisa voltar a ser um tribunal de garantias constitucionais, que é o seu fim, né? O fim da Operação Lava Jato coincide também com a ascensão definitiva, ou quer dizer, nada nesta vida é definitivo, mas digamos que em relação ao passado recente, uma ascensão maior do Centrão no Congresso. Não é? E há quem relacione esses dois grandes acontecimentos, até porque boa parte dos integrantes do Centrão são do PP e eles têm forte, e de outros partidos também, têm forte interesse de arrefecer o funcionamento, de barrar o funcionamento da Lava Jato. Não é? Você acredita nessa relação, que existe nessa mera coincidência ou existe alguma relação? Não há coincidência alguma, né? Se a gente levar em conta que o próprio novo presidente da Câmara, né, é um dos implicados na Lava Jato, acho que todos os movimentos caminhavam justamente para isso, né? Para que novamente o Centrão tivesse poder e tivesse condições de jogar o jogo da política, inibindo constrangimentos judiciais, né? E aí, voltando a essa correlação de forças e coalizões de sustentação ao governo Bolsonaro, a gente tem essa mudança aí, né? Sai a base de sustentação da Lava Jato, entra o Centrão, e o Centrão é a velha política do presidencialismo de coalizão, e nesse aspecto não tem novidade, né? Não se pode, eu não sou uma grande estudiosa do poder legislativo, né? Mas se sabe que um governo não se sustenta sem o apoio no Congresso, né? Era necessário para o governo Bolsonaro refazer as suas bases de apoio, né? E acho que sim, talvez uma das moedas de troca fosse justamente, né, continuar o processo de estancar a sangria, né? Começou tem tempo, até essa frase já está antiga, né? É. Como é
que você vê o papel da Lava Jato nos acontecimentos, nos últimos acontecimentos da política, no sentido de influir nos rumos e na história política recente do país, né? Nós temos lá alguns momentos marcantes, como o vazamento da conversa da ex-presidente Dilma com, na época, a presidente Dilma com o ex-presidente Lula. Temos alguns fatos que são bastante emblemáticos, e a Lava Jato é atribuída responsabilidade sobre o curso da história política recente do país. O que você acha? Eu acho que isso hoje está mais do que demonstrado, né? Na verdade, os pesquisadores que estudam esse campo, né, já viam uma série de efeitos, né? Mas acho que hoje isso é de domínio público, né? Sabe exatamente o que aconteceu, quais foram os mecanismos utilizados para que o ex-presidente Lula não pudesse concorrer, e o resultado que nós temos é esse que está aí, né? Então, do ponto de vista dos efeitos, eu acho que essa tragédia que o Brasil vive hoje, né, ela tem na Lava Jato, na forma de condução dessa operação, né, e nesse extrapolamento aí das garantias e direitos constitucionais, né, uma das causas, sem dúvida, né, e o resultado é esse, e ele é um resultado que demonstra, né, que, em nome do combate à corrupção, se agiu de forma, né, corrupta, né, e que, em seu nome também, uma série de posições, né, que o Brasil tinha do ponto de vista da economia, do ponto de vista dos direitos sociais, dos direitos humanos, vem sendo desmontada por um governo federal que tem uma agenda, né, completamente de destruição, completamente contrária, né, a esses que são pilares elementares do Estado de Direito. Então, acho que sim, né, a história recente demonstra que uma interferência muito grande, né, do judiciário na política pode ter como resultado, né, uma grande crise que pode pôr à prova a própria democracia. E para o sistema judicial? Tem um legado das ações da Lava Jato? Bom, aí eu acho que a gente tem que distinguir muito bem, né, o que foi a força-tarefa da Lava Jato, e especialmente a força-tarefa em Curitiba, com aqueles atores que são os atores conhecidos e as suas formas de agir, né, de um outro aspecto, que é a construção institucional, né, de uma política de combate à corrupção que vem para o Brasil e que começa a se desenvolver aqui no início dos anos 2000. Né? A gente tem alterações legislativas importantes, a gente tem criação institucional de novidades, como são as varas especializadas, a gente tem uma nova lei de lavagem de dinheiro, né? O Brasil incorpora a agenda de combate à corrupção que está se disseminando, né, no mundo, e que, em função de diferentes causas, seja na Ásia, seja na África, seja no leste europeu, seja na América Latina, né, requer mudanças. E aí eu costumo dizer, né, que se a Lava Jato acabou, essas construções institucionais que foram feitas, né, e que tem um ponto positivo que realmente permite uma maior articulação entre os atores e instituições do sistema de justiça criminal, isso é um legado, e isso não vai acabar, né? Na verdade, isso tem se difundido, isso continua num processo de difusão que parte da Justiça Federal e chega aos tribunais de justiça estaduais, né? E tem contribuído para lutar contra crime organizado, o próprio tráfico de drogas, facções criminosas. Então, acho que a gente precisa distinguir bem, né, condutas não muito republicanas, né, de construções que são importantes. E aí me parece que as próprias instituições, elas
tem feito isso, e acho que o movimento, né, do PGR de acabar com a Lava Jato, por um lado, é continuar com a sua agenda, né, de grande apoio ao presidente da República, mas, por outro lado, também é de reconquistar a legitimidade de uma instituição, né, que fica muito maculada quando a gente tem, né, os seus heróis demonstrados assim, né, com essa visibilidade tão grande, né, demonstrando o que cometeram. Eu queria que você avançasse nessa questão dessa agenda internacional de combate à corrupção, mas antes, eu queria pontuar aqui que o ministro Fachin disse, né, está publicado hoje na Folha de São Paulo, uma entrevista com ele, em que ele fala que o trabalho da Lava Jato está só começando no país, que o que acabou foi o lavajatismo. Ele chama de uma doença infantil, o lavajatismo é uma doença infantil, de quem vê só defeitos ou só qualidades na operação. Nós sabemos que o ministro Fachin tem sido um defensor ferrenho e é o relator dos processos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, e eu queria saber o que você pensa da atuação e da visão dele sobre essa ideia de que o lavajatismo é uma doença infantil, de percepções, digamos, radicais, não é? Eu acho que o ministro Fachin, desde o princípio, né, ele fez todo um esforço de ficar no lugar do ministro Teori, né, e ele tem, me parece que ele faz parte do lavajatismo, né? Ele tem uma certa deferência à operação e uma dificuldade de enxergar o que está posto ali, né? É interessante porque a trajetória do ministro Fachin é justamente contrária aos seus posicionamentos quando ele está julgando casos criminais, né? Mas eu acho que nesse sentido, né, de que a, a, o combate à corrupção, né, a atuação das instituições vai continuar acontecendo, né? Eu acho que se essas instituições continuarem tendo autonomia, elas vão continuar fazendo o seu trabalho, né? É claro que tem toda uma tentativa de ingerência nas instituições, é o caso da Polícia Federal, né? Mas o desenvolvimento técnico dessas instituições é capaz de bloquear um pouco essas tentativas, né? Então, eu acho que, se for nesse sentido, eu tendo a concordar, né? Eu não acho que o combate à corrupção tenha acabado no Brasil, né? Mas eu acho que tem, sim, né? O presidente da República diz que no governo dele não tem mais corrupção. É que o presidente da República também, né, não enxerga que haja coronavírus, né, e é daquela linha de presidentes autoritários que acredita que, acabando com dados, né, seja capaz de extinguir o próprio fenômeno. Mas o que eu acredito é que é possível, sim, né, que essas instituições continuem funcionando. E, por outro lado, né, o que a Vaza Jato ela descortinou, o que ela demonstrou, para quem conhece o funcionamento do sistema de justiça criminal, no geral, né, no varejo, não aquele que lida com o colarinho branco, com políticos, com grande corrupção, a gente sabe que seletividade é a grande regra, né? A gente sabe que as instituições escolhem uma determinada clientela, né? Não seria diferente quando tu vai lidar, né, com os diferentes espectros da política, né? Então, é óbvio que o combate à corrupção ele pode ter um uso político, né? Isso acontece no mundo todo, e é por isso, me parece, que essa política, né, de construção institucional ela tende a se dar, né, numa curva ascendente e geralmente não dura muito, né? Eu tenho um pouco de conhecimento sobre a experiência da corte da comissão indonésia, né, em que aconteceu a mesma coisa, né? Quando a corte passa a extrapolar um pouco os seus limites e quando ela começa a chegar, né, em atores políticos de grande relevância,
Também a Suprema Corte, né, altera os critérios de competência e vai retirando o poder, né? Então, acho que tem vários elementos aí. Sobre especificamente o personagem Sérgio Moro, como é que você acha que Sérgio Moro vai sair dessa história? Ele é sempre lembrado, em que pese que ele fez outras escolhas, pelo menos neste momento, mas ele é lembrado como um candidato, e aparece em pesquisas, concretamente, como um candidato que pode bater de frente com Bolsonaro, enfrentar Bolsonaro com sucesso. Como é que você acha que ele pode sair pelo andar da carruagem desse capítulo judicial, não é? Porque nós já tivemos aí um capítulo político, mas e o judicial? Bom, primeiro eu acho que o Sérgio Moro ele foi muito vaidoso, né? Não sei se ingênuo, e me parece que se ele não tivesse feito, né, essa saída rápida do judiciário para galgar essa posição de ministro da Justiça, provavelmente nada disso teria vindo à tona, né? Então me parece que a sua vaidade acabou resultando, né? Eu não sei se num ocaso, né, eu às vezes enxergo ele como uma figura em franco declínio, né? E às vezes ainda me surpreendo que ele tenha níveis de popularidade, né? Eu não acho que ele seja capaz de grandes aspirações na política, porque me parece que falta a ele, né, carisma, falta a ele qualidades, né, que dizem respeito a um líder político, e aí o Bolsonaro tem de sobra, né? Então, eu acho que no jogo político, lá, né, eleitoral, eu não acredito que esse suporte ele se mantenha assim. E eu tendo a achar que, ao longo do tempo, né, quanto mais disso vier à tona, menos força ele vai ter, né? Mas é claro também que a política brasileira ela é, né, muito dinâmica, e aquilo que a gente diz hoje, amanhã não acontece, né? Então não me surpreenderia, né, se ele mantivesse a sua sustentação a despeito ou mesmo em função daquilo que, né, cometeu com um propósito, né? Me parece que hoje com um propósito claro, né, de alterar o jogo político e ter esse resultado. É uma história ainda para se desenrolar, né? Muito. Você já falou dessa agenda internacional anticorrupção, voltada para países, e eu li num artigo que você publicou, que é uma agenda internacional voltada para países em desenvolvimento, não é? Quem que dita essa agenda, não é? E que interesses, né, existem ao ditar essa agenda? É uma cartilha para os países em desenvolvimento? E que interesses que movem essa cartilha? Bom, essa é uma cartilha, né, de diferentes organismos internacionais. O organismo internacional mais importante é a OCDE, né, mas junto com ela, Banco Mundial, FMI, né? E em cada continente a gente tem uma função, né, expressiva. Por exemplo, se a gente for levar em conta, né, os países do leste europeu, o grande propósito é fazer com que esses países possam ingressar na União Europeia, né? E para isso eles precisam limpar os seus sistemas políticos, econômicos, né? Se a gente vai olhar para essa agenda na África, ela é uma agenda muito capitaneada por países ricos doadores que querem não, né, que querem que que as suas doações não sejam desviadas, então tem, né? E aí se a gente olha para a América Latina, bom, aqui o grande problema, né, é a violência, é o tráfico de drogas, é o crime organizado,
Então, essa agenda vem para cá, né, muito em função desse combate, né, porque o desenvolvimento econômico de todos esses países ele fica emperrado, né, pelos altos níveis de corrupção. Uhum. Mas, de fato, o que aconteceu aqui foi que, quando essa agenda realmente ela começa a ser aplicada como uma força-tarefa em Curitiba, ela tem realmente uma interferência brutal na política do país, na condução da política do país. Né? Sim, e com Isso não resultado tem nada a ver com a cartilha? É uma pergunta. tem. Eu acho que tem, assim, por um lado tem o propósito, né, de melhorar as relações, né, de tornar a relação do Estado com as corporações econômicas algo mais liso, né, de maior lisura. Mas o resultado acaba sendo o desmonte dos setores econômicos mais proeminentes que o Brasil tem, ou teve, né? O setor de petróleo, o setor da construção civil, né? Eram os carros-chefe de desenvolvimento econômico no Brasil, né? E esses setores eles foram severamente abalados, né? Então, não é para entrar em teorias de conspiração, né? Mas eu acho que tem um efeito, sim, né, de desmontar a capacidade de desenvolvimento de uma potência que era o Brasil, né? E hoje a gente enxerga, né, o Brasil pensando novamente em empréstimos do FMI, né? Então, realmente tem um efeito econômico também para além do efeito político, que é muito severo. Lígia, você menciona corporativismo e autonomia, você usa essas duas expressões, e autonomia descontrolada para falar do Ministério Público, da ação dos procuradores na Lava Jato de Curitiba. Como é que você imagina que vai atuar, o Ministério Público vai atuar daqui para frente? Isso serviu para alguma coisa, essa exposição toda? Porque nós sabemos que o Ministério Público é formado, até pela própria dificuldade que as pessoas têm em prestar concurso e tal, ela é formado por uma casta da nossa estrutura social mesmo. São pessoas que podem se dedicar para fazer concurso, ficar um tempo, entram muitos jovens. E esse Ministério Público não muitas vezes estão bastante dissociado, a gente acompanha ações e atitudes bastante dissociadas do real. Como é que você imagina que o Ministério Público vai agir daqui para frente nesses GAECos que estão sendo organizados pelo país? Eles vão mudar alguma coisa? Eles estão fazendo alguma, digamos, alguma discussão interna? O que esperar? Pois é. Eu tenho um orientando de doutorado que está justamente olhando para isso, mas a pesquisa dele é muito inicial, né? Eu não saberia dizer se no âmbito dos GAECos, né, a gente já pode colher alguma evidência, né? O que a gente sabe sobre o Ministério Público, né, é que ele, pré-constituição, ele foi angariando poderes, né? Ele foi conseguindo domínio sobre determinadas ações, a ação civil pública, quem lança o Ministério Público, né? Nesse patamar aí de quarto poder. E vai havendo dentro do órgão uma mudança, né? De um órgão que sai da Constituição para ser o fiscal da lei, para garantir direitos, né? Para atuar naqueles direitos de segunda, terceira, quarta geração, novamente para dono da ação penal, né? Para ser uma instituição realmente voltada ao crime, né? E aí é interessante se a gente olha para o Ministério Público Federal, né, que com a entrada do Aras, eles chegaram a divulgar uma cartilha internamente, cujo slogan era o MPF para além do combate à corrupção, né?
talvez numa tentativa aí de retomar um pouco, né, as outras funções, né, as outras competências do órgão, que me parece que também foram um pouco esquecidas, né, pelo menos do ponto de vista da visibilidade, né? Agora, sim, nós temos um problema de recrutamento, né, dessas categorias que partem de uma classe média e me parece que com pouca ainda percepção, né, das cruezas e da desigualdade social e econômica que a gente tem no país, né? E aí há um processo de socialização secundária quando o sujeito entra no órgão, né, a ponto de que todo mundo passa a pensar, a agir muito similarmente, né? E acho que é isso que demonstra, né, que o próprio Conselho do Ministério Público não tomou posicionamento ainda, né, a despeito de tudo que foi, né, demonstrado, tudo que veio à tona. Eu acho que na mesma linha, né, do judiciário, para que haja novamente legitimidade, me parece que vai haver algum tipo de interferência, né? Eu acredito que esses órgãos terão que lidar com o fenômeno vaza-jato, né? Terão que lidar com as suspeições, e eu não sei se isso vai resultar em alguma condenação, né? Mas eu, eu tendo a ser otimista e pensar que para a própria sobrevivência, né, das instituições de justiça no Brasil, isso é preciso, né? Porque hoje, na fala tanto de uma reportagem que sai no New York Times, quanto no próprio julgamento do ministro Gilmar Mendes, né, esse se coloca como o maior escândalo judicial da história, né? Isso é muito ruim para essas instituições. Você acredita que o combate à corrupção pode repetir os efeitos de desestabilização política e econômica do país? Só para a gente fechar a nossa conversa. Nós podemos repetir esse momento difícil, né, do país? Eu acho que sempre que necessário, né? Eu acho que essa é sempre uma arma, né, que determinados grupos dispõem quando há uma vontade, né, de retirar governos, de impedir governos. Eu acho que a nossa história de sucessivos, né, governos autoritários e golpes, ela demonstra, né, que é muito fácil se utilizar, né, da pecha da corrupção para promover essas mudanças. Então, sim, eu acho que a história demonstra, né, que sim, é possível. E aí, para isso, precisa muita experiência, né? Precisa que a sociedade aprenda com seus erros para que não repita, né? É isso. Lígia, muito obrigada por essa conversa, viu? Foi Eu que agradeço. uma conversa tão oportuna, né? E que tem tantos capítulos ainda para acontecer pela frente, né? Para a gente acompanhar. Nossa, Conversei com Lígia Mori Madeira, ela é professora do Departamento de Ciência Política e coordenadora do Programa de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Obrigada outra vez. Tchau. tchau, muito obrigada.